E aí, você conhece a história do guarda-chuva? Já sabia que ele sofreu muito preconceito ao longo da sua vida? Se não, vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis História em Casa nessa ondinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai aí de história, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? E não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí ao final do vídeo. Quero saber se você sabe aí da onde vem o Umbrella, Umbrella, Umbrella. Não, não é o Umbrella aí da Rihanna, mas é o guarda-chuva. Você conhece a história aí do guarda-chuva? Aonde, né, surgiu? Quando que surgiu aí o guarda-chuva? Na verdade, é claro, o guarda-chuva ele tem a sua história aí muito bem delineada nesse livro aqui chamado de Broliologia. A história do guarda-chuva na vida e na literatura dessa aqui autora chamada Marion Rankine. Muito bom esse livro aí, e é realmente uma coisa curiosa, porque eu não sabia que o nome aí do estudo, né, de guarda-chuva chama broliologia. Agora você sabe aí também. Essa autora aqui, ela vai traçar um estudo não só, né, da história mesmo do guarda-chuva, mas também do seu impacto social, dos preconceitos que o guarda-chuva já sofreu, né, sendo associado aí a preconceitos de gênero, de classe social também. Bem interessante que a história, então, do guarda-chuva, segundo ela, nos retoma lá um lugar que basicamente é um lugar que é a origem do mundo todo também, que é a China, mas diretamente associado assim com a sombrinha, né? Então aquela ideia de que o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Veio primeiro a sombrinha ou o guarda-chuva? Primeiro veio a sombrinha e depois o guarda-chuva, então. Isso lá na China, mais ou menos uns 4.000 anos atrás, então, nós temos aí a utilização da sombrinha, basicamente aí feita de madeira, tecido e bambu, né, sendo utilizada aí como um instrumento para parar o sol, então seria mais um guarda-sol do que um guarda-chuva, né? Muito utilizado aí por guerreiros, essa sombrinha então ajudava também a se proteger do sol quando saíam para o combate, e também muito utilizado por nobres, até outra coisa muito relevante, essa questão também social, de que os nobres aí chineses utilizavam os guarda-sóis, né, as sombrinhas, para se proteger do sol e assim manter a pele mais clara, né? Segundo a tradição deles lá, a ideia de que uma pele mais morena seria uma pele então de uma pessoa mais pobre, de uma pessoa aí que teria, né, mais exposição ao sol pelo trabalho braçal. Então essa, né, origem já é uma origem um tanto quanto, se for ver, segregadora também, mas também há relatos aí de uns 2.000 anos antes de Cristo de egípcios e assírios lá na região do Crescente Fértil, também outro território considerado berço da civilização ocidental. A utilização, então, desses egípcios e assírios, né, utilizando o guarda-sol, né, a sombrinha, de folhas de árvore, pena e couro. Aí, mais associado à utilização dos reis e sacerdotes, então, sacerdotes religiosos, que usavam, então, para se proteger do sol. Isso, é claro, geralmente também sendo carregado por um servo, por um escravo lá. E por falar, né, em escravo também, quem utilizava bastante aí a sombrinha para se proteger do sol eram os gregos, lembrando os gregos aí tanto, né, mulheres aí quanto homens da alta sociedade, que geralmente utilizavam então uma sombrinha de tecido, ouro e marfim, que era banada lá pelos escravos então deles. Então associando aí, né, a história da China, a história de Egito, de assírios, que tem a ver lá com a Mesopotâmia, com os gregos também, mas afinal de contas aí quando que a sombrinha vira o guarda-chuva? Isso aí se atribui mais ou menos ao período lá do final do século XVI, quando você tem então aí já essa ideia de que a sombrinha vai chegando no Ocidente e associado aí ao norte da Europa, um clima mais frio aí e também chuvoso, começou a ser cada vez mais difundido o uso da sombrinha, como não só então, né, a para-sol, o guarda-sol, mas agora também como guarda-chuva, então nesse contexto do final do século XVI, lá, né, no norte da Europa, então associado a essa ideia de proteger-se da chuva.
Lembrando também que já no século XVII é muito utilizado aí por mulheres da alta sociedade, né? Também aí, pessoal geralmente da nobreza, utilizando instrumento feito a partir de seda e que era impermeabilizado com cera. Lembrando aí então, mulheres da High Society, da nobreza, que também não utilizavam só para parar o sol, mas também para parar a chuva. Bom, tá vendo aí um serviçal ou um escravo segurando o, né, guarda-chuva ou guarda-sol para ela. Acho que é guarda-chuva, porque lá para fora tá marcando um tempo, né? O tempo tá armado, hein? Bom, mas lembrando aí que no século XVIII você tem então essa ideia de que o guarda-chuva ele também era associado com uma situação de rebaixamento social, né? No sentido então de um preconceito social de que as pessoas que utilizavam guarda-chuva eram as pessoas então que não tinham como, né, possuir uma condução, de repente uma carruagem que os protegesse da chuva. Então essa ideia de que se você tinha guarda-chuva era porque você era pobre, se você era rico você conseguia se proteger da chuva de outras formas aí, inclusive, né, com essa condução, com essa carruagem. Então associar também esse preconceito aí, né, social, né, de repente a pessoa que utilizava lá o guarda-chuva era pobre. E também em outro momento, né, que você tem aí já o guarda-chuva deixando de lado um pouco o preconceito que existia desse instrumento em relação a ser um instrumento feminino, né? Lá no século XVII, muito associado apenas com mulheres utilizando, mas em 1750 o escritor britânico Jonas Hanway, que aparece aqui para vocês, ajudou a popularizar o uso do guarda-chuva entre homens, porque até então, até meados aí do século XVIII, ele ainda era muito associado aí com o instrumento feminino. Por sinal, tem aquela história de que os homens, para utilizarem o guarda-chuva, tentavam ao máximo deixar ele bem assim, né, justo lá e tal, bem fechadinho, para parecer uma bengala e assim não ser associado com, sei lá, um equipamento feminino, né, digamos assim. Bom, e também muito interessante que nessa pesquisa aqui sobre o guarda-chuva, eu descobri aí que você tem um guarda-chuva mitológico também no caso do Japão aí, que é o Kasa Obaki, que basicamente seria um monstro aí, que é um guarda-chuva com um olho enorme, com uma língua saindo também para fora enorme aí, e um chinelinho aí tipicamente chinês. É um monstro aí japonês ou chinês, né? Tipicamente da mitologia aí chinesa ou japonesa, é a ideia de instrumentos aí, né, ou objetos, melhor, objetos como guarda-chuva que depois de atingirem 100 anos de vida, né, 100 anos de existência, acabam então sendo incorporados ou acabam indo, né, a obter vida. É um negócio bem louco aí, mas bem interessante para você. Se tiver aí, tenha, né, curiosidade com a cultura japonesa, tem também então o Kasa Obaki, que é esse monstro aí, que é um monstro de guarda-chuva. E é isso aí, acho que você ficou por dentro então da história do guarda-chuva com o Prof. Elvis História em Casa aqui. E se você ainda não deu like no vídeo, dá o like no vídeo, já se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. E até a próxima, né, ondinha de saber, até a próxima curiosidade histórica com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!